Bom, Carlos Gianazzi todo mundo conhece. Quem acompanha um pouco política, quem acompanha um pouco a luta do Brasil, principalmente no estado de São Paulo, em prol da educação, que é a mãe de todas as lutas, já dizia a Miriam Leitão, sabe da trajetória do Carlos Gianazzi. Se não me engano, é paulistano, o Carlos Gianazzi. É um homem muito ligado à educação, professor de formação, mestre em História da Educação, e que faz um grande trabalho na Assembleia Legislativa lutando por aquilo que ele acredita. E aquilo que o Carlos Gianazzi acredita é justamente a valorização do professorado e o desenvolvimento da educação como uma das únicas formas de desenvolvimento do país. A verdade é essa. A verdade é que enquanto não houver no Brasil uma força-tarefa, um projeto que inclua todos os setores da sociedade em prol da educação, muito pouca coisa vai mudar nesse país. E o Carlos Gianazzi é um político, é um cara, é um professor, é um intelectual que faz parte desse pensamento. Tenho certeza que o professor Carlos Gianazzi, o deputado Carlos Gianazzi, compartilha dessa minha opinião. Um homem de esquerda, um homem cuja luta é a luta pela cultura, pela educação, pela valorização do professor, como eu falei, e eu quero compartilhar com vocês que, por intermédio do amigo, do meu grande amigo, o doutor Vinícius José do Prado, o Vinícius que todo mundo conhece, Vinícius do Sebrae, do PAT, do Banco do Povo, das grandes causas jordanenses, o Vinícius esteve com o professor Carlos Gianazzi lá na Assembleia Legislativa e me trouxe um presente, que é esse livro aqui, ó. Marcha contra o Saber. O golpe militar de 1964 e o ato institucional número 5 na Universidade de São Paulo. Marcha contra o Saber, o golpe de 64 e o AI-5 na Universidade de São Paulo, na USP, autoria, e tá vendo? É um intelectual, é um homem que continua dando a sua contribuição para o debate político em torno da educação. E olha, a gente assim, quem é bom está sempre bem acompanhado, né? Olha esse texto aqui da abertura, é nada mais, nada menos do que o do filósofo Vladimir Safatli, que foi candidato a deputado, não sei se foi eleito ou não. Vladimir da Folha de São Paulo, da TV Cultura, é outro que dá uma contribuição importante para o pensamento brasileiro contemporâneo. E aqui o Vladimir diz o seguinte, ó, na contracapa, ou quarta capa, como querem os editores. A exaustiva pesquisa de Carlos Gianazzi é um exemplo de cuidado no levantamento dos casos e análise do impacto da ditadura na vida universitária. Ao apresentar a extensão da intervenção que nossa universidade sofreu, ele colabora para a produção de uma imagem mais completa a respeito da violência institucional a que a educação nacional foi submetida. Esse livro foi escrito em 2014, então trazendo para a realidade de hoje, você poderia mudar o tempo do verbo, que a realidade não muda. A violência institucional a que a educação nacional foi submetida. A gente pode falar ou está sendo submetida, mas isso vai mudar em breve. Resgatando histórias, memórias, indicando responsáveis, Gianazzi ajuda a impedir que o arbítrio caia no esquecimento e que seus efeitos continuem passando em silêncio. Seu trabalho, do professor Gianazzi, é preciso, exaustivo e profundamente necessário. É um livro de extensa bibliografia. Ele vai buscar Monteiro Lobato, ele vai buscar, quem mais? Roque Spencer Maciel de Barros, Alberto Rocha Barros, Florestan Fernandes. Quem mais que ele vai buscar aqui? José Álvaro Moisés, Luiz Alberto Muniz Bandeira, Fernando Moraes, autor do Chateau, o Rei do Brasil. Enfim, Thomas Skidmore, brasilianista. É um livro robusto. Nelson Werneck Sodré, grande intelectual brasileiro, de quem a gente ouve falar. Aí o Caio Praio Júnior, claro, referência na luta brasileira, autor da Revolução Brasileira, autor do pensamento político de esquerda no nosso país, que tinha casa aqui em Campos do Jordão, inclusive, viu? O Caio Prado. Né? Então tá aqui, agradecendo muito aqui, até com autógrafo, olha que beleza, do Carlos Gianazzi. E só o prefácio, como eu falei, do Vladimir Safatli, e só para dar um pouquinho de água na boca aí de quem gosta de
de literatura e de história, né? O capítulo 1 trata sobre a Faculdade de Filosofia da USP e o golpe de 64, punições e arbítrio. O primeiro parágrafo diz o seguinte, ó: os professores e pesquisadores que foram atingidos pelo golpe de 64 podem ser, grosso modo, divididos em duas categorias, de acordo com critérios puramente cronológicos para as finalidades a que nos propusemos realizar neste trabalho. Tais categorias são as dos elementos que receberam as punições militares logo que ocorreu a tomada de poder pelos generais, já nos primeiros dias da ditadura de 1º de abril de 64, e a dos que acabaram sendo atingidos a partir dos anos subsequentes, em especial depois dos finais de 1968, momento em que foi editado o AI-5, Ato Institucional número 5. Carlos Janaz é mestre em Educação, doutor em História pela Universidade de São Paulo. Também é professor universitário, diretor de escola pública licenciado, além de pesquisador sobre temas relacionados ao autoritarismo, sobretudo do Estado autoritário brasileiro vigente nas décadas de 1960 e 1970. Professor Carlos Janaz, desejo a você mais uma profícua gestão à frente da Assembleia Legislativa. Eu sei que você sempre se lembra de Campos do Jordão no momento de você pensar suas emendas e agradeço muito a sua contribuição à nossa biblioteca com o seu precioso livro, com a sua maravilhosa pesquisa Marcha contra o Saber. E abraço ao Vinícius por ter lembrado da gente e mandar essa preciosidade para cá. Um abraço a todos. Seguimos o bom combate, que é o combate pela educação e pela cultura.